Foi Jesus quem disse que nós seríamos batizados no Espírito Santo e no fogo. Quando Deus aparece para Moisés, que estava desanimado e que não queria mais libertar o seu povo, e apareceu como uma sarça que queimava com um fogo que não a consumia. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, apareceram sobre suas cabeças como que línguas de fogo. Então, o fogo do Espírito Santo, ele não é um fogo que queima e machuca. Ele é um fogo que nos acende, nos reanima, nos revigora. Levante os seus braços e peça que esse Espírito Santo vá para a sua casa. Talvez você precise, quem sabe lá na sua casa, não é uma porta ardente, que fale com você e diga: aqueles projetos que você abandonou, mas que eram meus, você precisa retomá-los. Aqueles projetos que eu coloquei no teu coração e que você se cansou por encontrar muitas dificuldades, eu quero reacendê-los, como as palavras que Deus disse a Moisés, mandando que libertasse o povo que ele nem queria mais libertar. O Senhor não desistiu dos projetos na sua vida nem na minha vida. O Senhor não desistiu de você, não desistiu de mim. Nós muitas vezes nos tornamos pessoas vagarosas, mas porque nós corremos o risco de desistir. Deus não desistiu da missão que Ele tem para a sua vida. Deus não desistiu. Então peça ao Espírito Santo que acenda, que traga fogo, que traga energia do amor, que faça com que essas línguas de fogo repousem sobre sua cabeça e lhe deem uma coragem, uma intrepidez, uma energia que vem do Espírito. Age, Senhor. Age, Senhor Jesus. Age, Senhor. Age, O Senhor. diabo lança enfermidades, lançou certamente uma pandemia inteira que desanimou a vida das pessoas. O diabo continua atribulando a vida das pessoas. O diabo enviou o cavalo do Apocalipse para consumir os bens e fazer com que as pessoas desanimem das dificuldades, através das dificuldades financeiras. Mas o Senhor não desistiu. Ele virá na sua glória e com o seu poder. Então peça que o Espírito Santo haja. Mas a oração é sua, a oração é minha, a oração é nossa. Mas cada um de nós tem que pedir para que caia fora agora toda esta ação diabólica que impede o fogo de Deus de agir. Oi, Alamarica. Quando nós temos fé e estamos caminhando no plano de Deus, os milagres vêm. É palavra dele de que montanhas se arrancariam do solo e se atirariam no mar. Olha que coisa mais bizarra. Imaginem isso. E será que Jesus falou isso simbolicamente? Claro, mas não só simbolicamente, porque ele é Deus. Eu me lembro de uma vez, num retiro, que era num lugar campal, e armou um temporal muito grande, todo mundo começou a ficar com medo. E a pregadora era uma mulher que já está no céu, que era de Santos, e ela disse assim: não corram, fiquem aqui, a água não vai chegar a vocês. E aí ela fez uma oração pedindo que a chuva ficasse aguardando terminarmos o retiro. E a água veio e não nos molhou. Eu estava sentado na turma do fundão. Sabe aquela turma do fundão? Aquele que senta lá no final? Eu estava lá. E a minha camisa atrás ficava respingada de água. E eu olhava para trás e via chuva. E aqui na frente, aonde estavam todos ali reunidos, não caía um pingo d'água. E eu falava: meu Deus, que sinal poderoso. Que Deus poderoso para fazer apenas um espaçozinho não ficar molhado. Deus tem poder sobre o sol, tem poder sobre o fogo que desce do céu para consumir aquelas oferendas junto com Elias. Deus tem poder de fazer um milagre na sua vida
Mas como está a sua fé? Pergunta para o irmão, como está a tua fé? Como está? Porque o incrível dessa experiência que eu tive, na minha opinião, não foi não ter chovido onde nós estávamos. Foi a pregadora ter dito, porque todo mundo começou a pegar suas coisas para correr para algum lugar que tivesse coberto. E ela disse, não, podem ficar, que a chuva não vai vir. Certamente algumas pessoas dali só não correram de vergonha, mas a palavra da fé que ungiu aquela mulher moveu a mão de Deus. Está na hora da palavra da fé na tua boca mover a mão de Deus para outras coisas, coisas que eu desconheço, mas que são da sua vida. Mas você precisa que o Senhor recupere, aumente e te conceda uma fé poderosa, uma fé que expulsa o medo, uma fé que te dê coragem. Fala com Deus. Eu não posso te dar, eu não posso, porque eu não sou Deus. Ele pode. Senhor, pedimos fé, e pedimos fé, Senhor, uma fé viva, uma fé profética, uma fé intensa, uma fé corajosa, uma fé que expulse o medo, e uma fé com discernimento, para podermos fazer o pedido certo na hora certa. Dá-me, Senhor, porque eu, Sidney Teles, preciso. Fale seu nome e diga para o Senhor que você precisa, a não ser que você não ache que precisa. Eu preciso, Senhor. E mesmo que o diabo esteja agora colocando dúvida na tua alma, diga, não aceito a dúvida, eu quero a fé. Jesus, eu quero a fé, Senhor. Eu preciso desta fé, Senhor. Vem com a tua fé, Senhor. Uma vez, eu estava pregando um cenáculo no Ibirapuera, em São Paulo. E no final do cenáculo tinha a missa. No Ibirapuera, o Ibirapuera lotado, o arcebispo de São Paulo foi celebrar a missa. E na hora que após a homilia, o padre falou assim para mim, um dos padres, né, tinha uma porção de padres. Um dos padres que eu conhecia bastante, porque ele tinha sido um seminarista do projeto de seminaristas carismáticos, e depois se tornou padre, até ele estava indo para fazer doutorado na Itália. Ele falou assim, Sidney, vem comigo, porque nós vamos pedir ao Senhor que cure e fale para esse povo. E aí eu fui com ele, e eu vi que o bispo ficou olhando para a gente, né? A gente conduzindo a oração, e lá para as tantas eu falei para o Senhor, Senhor, depois que nós vamos embora daqui, o bispo vai pensar, as pessoas que levantaram a mão dizendo que foram curadas, devem ter feito isso porque estavam animadas, motivadas, e levantam a mão quando pedimos. Mas eu te peço, Senhor, uma destas curas, Senhor, me dá um testemunho para que a gente possa mostrar como Tu és grande. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra dizendo que Ele estava curando uma mulher que tinha um fluxo de sangue permanente. E eu fiquei muito preocupado. Por quê? Porque na Bíblia tem uma mulher que procurou Jesus para tocá-lo. Mas nos dias de hoje, qual seria a lógica disso? E aí eu fiquei inquieto, né? Disse, como é que eu vou falar uma palavra dessa? O bispo vai olhar e vai falar assim, você falou isso porque você lembrou da passagem do Evangelho, e aí você quis falar. E o Senhor disse para mim, fala. E eu falei, ninguém se levantou, ninguém levantou a mão, ninguém fez nada. As coisas continuaram, a missa terminou,
E eu, arrasado. Falei, Jesus, por que você fez eu passar uma vergonha dessa? Não é? Já estava difícil eu, um leigo, ter que conduzir a oração com o padre em pleno Ibirapuera, com a celebração do bispo, fazendo oração de cura. Mas aí terminou, todo mundo foi indo embora, termina a missa, vai todo mundo indo embora. As pessoas que estavam no altar ficaram um pouco mais, porque arrumam as coisas. Tinha lá uma mesa de suco, salgadinhos para o bispo e para as pessoas que estavam ali. E aí quando nós descemos, já tinha bem menos gente no ginásio. E eu então fui acompanhando do lado do bispo, né? Porque o caminho da saída era um só, né? Então fui andando, e quando nós chegamos, o elevador desceu, mas o elevador é só para pessoas pessoas com deficiência. É só para pessoas com deficiência que usam o elevador. Ele é um elevador de acessibilidade. E nisso saiu uma mulher de cadeira de rodas e disse: puxa vida, eu estava querendo falar com você, que bom que Deus colocou aqui. E aí ela entrou na frente do bispo, ele teve que parar, e ela virou e disse assim: meu maior problema não é eu ter que viver com a cadeira de rodas, mas é porque eu tenho um sangramento que nunca para, e por mais tratamentos que eu faço, ele não para, então eu não posso sair de casa. Eu sou obrigado a viver na minha casa, porque eu não posso sair, porque senão, como é que eu vou fazer? E hoje, Jesus me curou, e eu queria dar o testemunho. E o bispo estava do meu lado, deu uma bênção para ela, e disse, virou para mim e disse: continue tendo fé. Nós estamos pedindo fé para podermos ver o poder de Deus nas nossas vidas, porque nós precisamos que aconteçam nas nossas vidas coisas que nós não somos capazes de realizar, porque aquelas que o médico pode realizar, aquelas que a inteligência humana pode realizar, essas não precisam de Deus. Fale para o Senhor que Ele precisa aumentar a sua fé. Talvez a sua fé já ande há muito tempo a minha fé, Senhor, enfraquecida. Há muito tempo você perdeu a vontade de contar para os outros quem é Jesus. Há muito tempo talvez você não tenha dado testemunho do que tem visto Jesus fazer, ou talvez você não tenha nada para falar do que Jesus tem feito. E aí você precisa de fé para que Ele continue fazendo, para que Ele continue agindo naquilo que Ele quiser, naquilo que para algumas pessoas pode ser pequeno, mas que você sabe quão grande é para a sua vida. Se tiver alguém da sua família, só ou um amigo, pega na mão e pede junto fé. Fé. Fala, precisamos de fé. Precisamos de fé. Precisamos que tu aumentes a nossa fé. aumenta a minha fé, Que a tua Senhor. fé venha, Senhor, na nossa vida e nos conceda ver Dá-me maravilhas, esse dom, Senhor Jesus. testemunhar maravilhas, Aumenta, Senhor, a minha fé. sentir as maravilhas. Eu às vezes fico prestando atenção, e a igreja tem falado muito do amor, e é maravilhoso, é maravilhoso. Acontece que quando a gente pensa nas virtudes teologais, isso está no catecismo, que é fé, esperança e caridade, o amor é o final, é o mais difícil mesmo, e é o que permanecerá para sempre. Mas não se chega nele com discursos, não se chega nele com broncas, não se chega nele com cobranças, não se chega nele com exigências, não se chega nele com comparações, não se chega nele dizendo quanto eu amei, para que o outro seja obrigado a dever para mim amor. Se chega nele com fé e com esperança. Não só fé, mas com fé e com esperança. E eu fico extasiado quando eu olho aquela passagem com Nossa Senhora levando o menino Jesus aos
8 dias para ser circuncidado, para apresentá-lo no templo, circuncidado ao 7º dia, levado até o templo para apresentá-lo. E quando ela chega no templo, tem 2 pessoas, 2 profetas, a profetisa Ana e o profeta Simeão. E ambos de idade avançada dizem que eles estavam ali esperando o cumprimento da promessa que Deus lhes havia feito, de que veriam a glória de Israel, de que veriam o Salvador. E eu fiquei imaginando aquele homem, que certamente era uma pessoa que todo mundo tinha grande respeito, aquela mulher que trabalhava ali no templo, quantas pessoas ela aconselhou, ela falou, mas que estavam ali esperando. E aí eu volto para os dias de hoje, dias de tanta dificuldade na fé, onde as pessoas não tomam posse da fé que Deus quer lhes dar, mas pior, que não aguentam nunca esperar. Que esperança é um problemão. Mas você não vai chegar no amor se não passar pela fé e não passar pela esperança. E esperar é porque você acredita, então você espera. Se você não acredita, você não espera. Mas só acreditar e querer que aconteça sem nunca querer esperar é não aprender o caminho do amor. Eu pedi para vocês orarem pedindo fé, e eu quero convidar vocês a orarem comigo pedindo esperança. Esperança de que Ele fará melhor do que queremos, esperança de que a bênção virá, esperança de que há coisas que Ele vai realizar, esperança de que Ele nos dará força para cumprir as missões que Ele tem para nós, esperança para podermos estar prontos para o dia que nós tivermos que amar até dar a nossa própria vida. Levante seu braço para o céu. Lembra da passagem tão forte da Quaresma? Esperamos a chuva de graças. Senhor, nós esperamos as Tuas graças. Sim, Senhor Jesus. Nós esperamos, Senhor, o Teu consolo. Nós esperamos, Senhor, a Tua exortação. Nós esperamos, Senhor, a edificação que vem dos Teus lábios. Nós esperamos, Senhor, que as Tuas soluções são melhores do que as nossas. Nós esperamos que a Tua vontade se realizará, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Eu espero em Ti, Senhor. Diga para o Senhor que você espera nele, não espera no homem, não espera em governos, não espera na economia mundial, não espera em nada mais. Se você não esperar em Deus, você está pondo a tua esperança no lugar errado. Não espere da igreja, não espere do dinheiro, espere de Jesus. Diga, é de Ti que eu espero, Senhor. É de Ti que eu espero, Senhor. Eu espero, Senhor Jesus. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de Ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de Ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Vai orando ao Senhor. Nós precisamos orar. Precisamos fortalecer nossa oração. Precisamos fortalecer a nossa fé, fortalecer a esperança em nós. E a labaria, Oriala labaria, Oriala labaria, Xanda labaria, Ledia la labara la via la canta.
Senhor, que o teu poder se manifeste nesta igreja hoje, Senhor. Que a esperança renasça, Senhor, e que sinais aconteçam pela fé em nossas vidas. Seja, Jesus, quais portas precisam ser abertas, que corações precisam ser curados, que mentes precisam ser transformadas, que corpos precisam ser tocados, Senhor, e curados. Age, Senhor, diante de nós. E ela marieleria, ela canta, ela marieleria, ela baraia, ela baraia, ela baraia, ora ela baraia, ela baraia, xandalari. Jesus, filho de Davi, me cura. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o Santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Peguem aí, quem não puder também, depois você pode refletir, também acessando amanhã nosso canal do YouTube e assistindo e vendo a leitura da palavra, para que essa palavra faça uma ação poderosa no nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Podem pegar, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Tá bom? Peguem aí. Diz assim: no primeiro livro, ó Teófilo, apresentei tudo quanto Jesus fez e ensinou desde o princípio, até o dia em que, pelo Espírito Santo, deu ordem aos apóstolos que havia escolhido e foi elevado ao céu. A eles mostrou-se vivo após a paixão, com numerosos e indiscutíveis provas. Apareceu-lhes por espaço de 40 dias, falando-lhes do reino de Deus. No decurso de uma refeição, da qual participou, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a realização da promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes da minha boca. João batizava com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Palavra do Senhor. Nós sabemos que o Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de São Lucas. São Lucas, médico, ele foi companheiro de viagem de Paulo e depois ele deixou Paulo e foi ser companheiro de viagem de Pedro. Existem muitos dados e informações e confirmações históricas de que São Lucas foi um discípulo de Pedro e de Paulo. A própria palavra de Deus conta os momentos que ele esteve junto. Lucas achou importante, já tendo o Evangelho de Marcos e Mateus pronto, fazer uma pesquisa para pegar dados e uma outra ordem de contar a vida de Jesus. Mas ele considerou que, para entender a vida de Jesus, seria importante contar uma parte da vida de Jesus depois da ressurreição. E depois da ressurreição, quem nos conta o que aconteceu são os Atos dos Apóstolos, que começaram a conviver, não mais com Jesus do jeito que eles haviam conhecido na sua humanidade, mas já com um corpo glorioso, inclusive que já havia se ascendido aos céus, é o que diz São Lucas. Lucas, então, considera importante contar para nós, que não estivemos no tempo convivendo
com Jesus antes de que aquele corpo recebido de Nossa Senhora tivesse sido flagelado, espancado e sangrado até o final. Mas que nós encontraríamos Jesus ressuscitado e teríamos que saber o que é que ele pedia para nós. Aqui diz que Jesus apareceu por 40 dias. Nós temos algumas narrativas. Jesus na beira do lago, esperando os discípulos da pescaria e assando o peixe para que quando eles chegassem o peixe já tivesse assado. Olha que coisa interessante. Jesus caminhando com os discípulos de Emaús, que não percebem que era ele, não o reconhecem. Jesus aparecendo para as mulheres e elas achando que era um jardineiro. Jesus aparecendo com os discípulos apavorados e mostrando que ele estava vivo, e voltando na semana seguinte, 7 dias depois, para encontrar Tomé, que não estava junto com eles, e disse que não acreditava. Muitos sinais aconteceram naqueles dias. 40 dias Jesus esteve ali. E escolheu um momento de refeição. Claro, para nós, a refeição é a Eucaristia. Naquele tempo, a Eucaristia acontecia junto com a refeição. Eles comiam juntos e ao final Jesus também e os apóstolos celebravam o corpo do Senhor. Tanto é que São Paulo vai dizer lá nas suas cartas que é para tomar cuidado, que em alguns lugares eles exageram e vira uma comelança sem fim, uma competição de quem fazia mais comida. Isso acontecia também na igreja, aqueles grupos de reflexão, que eu encontrava gente que dizia assim: eu não quero levar o grupo na minha casa, porque senão eles vão ficar olhando o que eu tenho para servir. Aí o outro da semana seguinte tinha que ganhar fazendo um bolo melhor, aí daqui a pouco ninguém mais queria ir na reunião, não é? Então Jesus fala, não é esse jeito. Mas a refeição sempre foi importante para Jesus falar com as pessoas, porque é um momento tranquilo. E isso é uma coisa dura que eu vejo nos dias de hoje, que a gente ficou com pouca refeição em família inteira, né? O mundo mudou, as pessoas não conseguem voltar para casa, muitas delas, têm o seu trabalho, tem um monte de coisa, e eu sempre digo, mas as que vocês conseguirem, valorize. Se é uma vez por semana, se é 2 vezes por semana, se é uma refeição por dia, aqueles que ainda têm a oportunidade de reunir todo mundo na refeição todos os dias, porque é um momento para vocês não ficarem na frente da televisão, não, para terem que até pedir para o outro, me passa aí o tempero da salada, né? Pelo menos nessa hora alguém vai ter que falar alguma coisa, né? Para poder sair da emburração. Jesus estando ali, fala algo, e se Jesus que falou, no contexto de uma refeição, tem grandiosa importância. E o que ele diz? Ele diz, calma. Ouviu? O que ele disse? Calma, aguarda. Não faça as coisas atropeladas, sem discernimento e sem estarem revestidos do meu Espírito. Vou ler, caso vocês não tenham percebido. Ele diz, no decurso de uma refeição da qual participou, ordenou-lhes, não pediu-lhes. Foi uma ordem, ele sabia como eram as pessoas e como eram seus discípulos, os ansiosos e os preguiçosos. Ou vocês acham que não tinha isso? Não tem gente que você conhece que você acha que é devagar demais? Quem aqui conhece alguém, ou que trabalha com você, ou que é da sua família, ou que você encontra sempre que é amigo, que você fala, é devagar demais? Quem que conhece? Levante a mão. Pois é, olha só, tem gente que não conhece ninguém assim. Puxa vida, né? Talvez seja porque seja ele mesmo. Não se conhece. Pois é. Quem não conhece os aceleradinhos, os ansiosos, que você ainda está decidindo e ele já saiu fazendo, que ele já resolve a coisa de uma vez, às vezes dá certo, e às vezes comeu cru, não é verdade?
Foi rápido demais. Quem conhece gente assim? Levanta a mão. Pois é, todos nós conhecemos gente assim. Jesus conhecia seus discípulos. E aí o que ele faz? Ele, no decorrer da perfeição, ele ordena. Olha aqui, gente. Olha aqui. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a realização da promessa do Pai, a qual disse ele: ouvistes da minha boca, João batizava com água, vós porém sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Isso significa, ficar perto de Jerusalém significa fica perto da graça. Não significa também que você está bom, está tudo certo, eu tenho que esperar alguns dias, eu tenho que esperar que o Espírito Santo venha, mas enquanto isso, então eu vou fazer outra coisa. Não, tem que ficar perto do Senhor. Fala: Senhor, eu vou estar lá, no grupo de oração, na Santa Missa, na minha oração, e vou aguardar. Eu vou aguardar porque eu preciso desse revestimento, e eu não preciso de um batismo de água só. Eu preciso de um batismo de fogo e do Espírito Santo. Eu preciso que ele venha com uma unção poderosa sobre mim, que mude o jeito de eu ver as coisas, que me dê clareza. E se ele não quer que mude o jeito de ver, porque às vezes eu estou vendo de acordo com a inspiração de Deus, que ele me dê olhos mais aguçados, mais profundos, mais capazes para poder agir. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Você quer isso? Você quer isso? Sim. Quer? Eu quero. Vamos ficar de pé. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça desta evolução. Fé. Uma fé como aquela mesmo, que a água não caiu do céu. Uma fé. Uma esperança, para não desistir, para não esmorecer, para não achar que não vai dar. E um amor que só pode vir pelo Espírito Santo. E que ele venha então, que ele nos inunde então. Se você quer isso, faça a sua oração do teu jeito aí, da forma com que você faz. Falando com Deus. Senhor, queremos esta fé. Queremos, Senhor, esta esperança. Queremos, Senhor, o Teu Espírito. Queremos, Senhor, esta unção, esse amor poderoso. Queremos ver estas maravilhas que a fé faz. Queremos a capacidade de esperar aquelas que ela vai fazer. Queremos estar do Teu lado como estavam os discípulos, sem se afastar de Jerusalém. E independente, Senhor, do nosso jeitão, que o Teu poder venha agir. E vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos dar forças, que venha nos ensinar essa espera do cumprimento da promessa. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, 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 Espírito Santo de Deus. vem controlar. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu pensar. O meu falar. O meu falar. O meu
agir. Teu agir. Espírito